Recentemente eu trouxe aqui no canal pra vocês um vídeo exclusivo mostrando como que a Marvel, cara, alterou a origem do Noturno. E agora o Noturno não é mais um híbrido demônio, ou pelo menos não totalmente, tá? Isso porque ele agora é filho da Mística e da Sina, duas mutantes que são um casal nos quadrinhos da Marvel e tinham um disfarce ali na Alemanha, na casa do barão Christian Wagner. Então é interessante também você ir lá depois nesse vídeo da origem mudada do Noturno. Muitas pessoas odiaram essa mudança, mas bem, é o que aconteceu, tá bom? A Mística, disfarçada de nobre alemã, colocou a Sina para trabalhar dentro da sua casa como uma empregada, cara, pra ambas ali, né, pudessem ficar juntas nesse momento. E isso até a Sina, que é uma mutante vidente, prevê que o Azazel, que estava na região, né, iria procurar alguma mulher para carregar o seu filho e depois iria destruir o mundo utilizando desse seu filho. Mas havia um jeito do Azazel ser derrotado, mas teria que ser pelas mãos de um mutante que ele acreditasse ser o seu filho. Então a Mística, usando a sua mudança de forma, se tornou o próprio Azazel e engravidou a Sina. Quando a criança então nasceu com uma aparência completamente diferente de um humano, elas foram pegas em sua traição com o barão e foram caçadas. As duas poderiam se disfarçar na multidão, porém o Kurt, né, o Noturno, o filho delas, não poderia, graças à sua aparência e também por ser muito jovem. Elas então o deixaram em segurança, mas o choque foi tão grande que pediram ao Xavier para alterar as memórias da Mística para que ela pudesse dar melhor com o que aconteceu. Enquanto isso, né, o pequeno Kurt acabou fazendo parte de um circo, entretendo ali o público, né, com a sua aparência e agilidade, e mais tarde se juntou ao grupo dos X-Men. Alguns dados sobre ele. Quanto à sua aparência, Kurt tem cerca de 1,75 m de altura e 73 kg. Seu cabelo é da cor índigo, né, e os seus olhos são amarelados sem pupilas. E o que mais chama a atenção é a sua pele azulada e uma cauda de 1,5 m, cara, né, que se estende ali da base da coluna vertebral do Noturno, terminando em uma ponta semelhante a uma lança, né, bem parecido realmente com demônios. Ele também possui 3 dedos em cada mão, né, 2 dedos longos apontando ali para frente e uma projeção longa em forma de dedo apontando para trás, né, um calcanhar dobrável também capaz de agarrar objetos, orelhas pontudas e dentes caninos em formas de presas. Sua fisiologia: graças à união genética da Sina, Mística e até mesmo do Azazel, o Noturno conta com características físicas que são bem peculiares entre os mutantes, né, e muito úteis em batalha. A começar com a sua cauda. Ela é forte e resistente o suficiente para suportar todo o peso do mutante Noturno, como também, né, agarrar e segurar alguns objetos, atuando como um braço extra para o personagem. A cauda do Noturno também dá, né, a ele mais controle sobre o seu centro de gravidade, contribuindo para o seu senso de equilíbrio quase perfeito. O Noturno também mostrou a capacidade de se locomover com extrema facilidade entre as paredes e superfícies paralelas ao chão, então ele sai escalando tudo aí tipo Homem-Aranha mesmo. Ainda não foi explicado como ele consegue fazer isso e grudar nas coisas igual Homem-Aranha, né? Pode ser resultado de uma carga negativa persistente, né, emitida como subproduto das suas habilidades de teletransporte. Essa carga, em teoria, né, poderia criar uma atração suficientemente forte entre o seu corpo e a carga positiva de outro objeto para, né, suportar o seu peso. Apesar de anos de intensa atividade acrobática, o Noturno não apresenta a deterioração articular que geralmente é encontrada em ginastas profissionais. Ou seja, o seu corpo é praticamente moldado para ele se mover dessa forma como ele faz, sendo então bem mais resistente que um ser humano comum, até mesmo em seus músculos e os seus tendões. Sua coluna é flexível o suficiente para realizar movimentos que são impossíveis para humanos, cara. Até mesmo seu pulmão e o seu coração são adaptados para suas atividades, já que em alguns exames já foi constatado, cara, que as demandas cardiorrespiratórias do Noturno, né, e metabólicas também do seu corpo são extremamente baixas, permitindo assim longos períodos de esforço contínuo. Graças à sua coloração azul escuro, ele também possui a capacidade de se camuflar em ambientes com pouca luminosidade. É possível que a energia extradimensional emitida pela conexão, né, passiva do Noturno com seus portais, né, a dimensão do enxofre, também empreste esse efeito de camuflagem sutil para ele. Isso faz com que o personagem seja extremamente difícil de perceber sem o uso de equipamentos de visão noturna, por exemplo, ou outros mutantes com super reflexos ou super sentidos. A fina camada de pelo escuro que cobre a pele do Noturno absorve também a grande maioria dos raios de luz, contribuindo então para sua aparência sombria. É claro que eu também não posso deixar de falar da
sua principal habilidade, que é o teletransporte herdado do seu pai, ou pelo menos, né, da mística transformada naquele que antes era conhecido como pai do Noturno, o Azazel. Cara, tem muitos furos nessa última mudança dos quadrinhos, mas bem, eu tenho que trazer aqui o vídeo pra vocês de forma atualizada, e é assim que estão contando agora nas histórias. Bom, algumas formas de teletransporte dependem de quebrar a matéria e reconstruí-la em outro lugar, mas o poder do Noturno usa portais interdimensionais para criar um atalho no tempo e no espaço. Ele pode então gerar esses portais à vontade, passando por eles em uma fração de segundos antes de emergir através de um portal secundário de volta ao nosso próprio mundo. Esse processo é tão rápido que o próprio Noturno demorou anos para descobrir que ele passava através da dimensão de enxofre, né, antes de sair no local que ele desejava. Então, para resumir para vocês, ó, ele teleporta para a dimensão do enxofre e da dimensão do enxofre ele vai para o outro local. Só que é um processo muito rápido. Esse processo de teletransporte dele é acompanhado por uma explosão de ar com som de Banff, e também pelo fedor de enxofre que emana, né, dessa dimensão alternativa pelo qual ele viaja durante o processo de teletransporte. Dimensão essa que é chamada da dimensão do enxofre. É aí que fica muitos furos, porque essa dimensão do enxofre também é a dimensão onde o Azazel ficou aprisionado, né? É tipo uma dimensão infernal. Como o Noturno tem tantas ligações assim com o Azazel, com os poderes do Azazel, com as características do Azazel, essas ligações místicas também, né? O Noturno realmente é a contraparte daquele mutante, o arcanjo, né? São os Shei-afins e os Nei-afins, né? Os anjos mutantes contra os demônios mutantes. Então tem muitas ligações, né, que foram construídas ao longo das histórias aí, que agora a Marvel quer meio que passar por cima de tudo isso com um monte de furos, né? E eu não comprei muito essa ideia ainda não. Que a explicação foi que a mística, né, transformou suas características e virou o Azazel. Só que só o fato dela mudar a sua característica e virar o Azazel não daria pro Noturno os poderes do Azazel. Não daria pro Noturno todas essas características místicas e ligações com os demônios mutantes. Até porque a mística, que se transforma em outras pessoas, ela não adquire os poderes de outras pessoas. Então ela não tinha os poderes místicos do Azazel, nem as ligações com ele. Mas bem, voltando aqui pro Noturno, ele pode também teletransportar pessoas ou objetos através dos seus portais de teletransporte. Mas o peso adicional contribui para o esforço físico que ele vai experimentar, né, ao invocar e manter os portais. Quando usado ofensivamente, o estresse da rápida, né, sucessão de teletransportes pode incapacitar uma pessoa normal ou causar náusea ali, deixar a pessoa tonta. Varreduras sugerem que a energia extradimensional está sempre presente ao redor do corpo do Noturno, mesmo quando ele não está se teletransportando ativamente. E quando se teleporta, o Noturno precisa estar profundamente, cara, sintonizado com o que está ao seu redor, para ele não acabar, né, teleportando acidentalmente para dentro do solo ou de paredes. Você imagina ele se teleportar sem querer para dentro de um vulcão também, aí já era, né? Por conta disso, existem suposições que a sua mutação inclua uma habilidade de navegação inconsciente, que lhe permite sentir qualquer perigo potencial durante o seu salto ali de teleporte, cara. Então é possível sim que o Noturno tenha um córtex ali mais desenvolvido que o restante da sua raça e dos seres humanos, parte do cérebro responsável por agir, né, como uma bússola. A orientação do Noturno pode até mesmo, cara, impedir o seu subconsciente de se teleportar para lugares que ele não conhece, reduzindo assim o risco, né, de colidir com um objeto sólido após a reversão. Mas nem tudo é perfeito. O Kurt Wagner, né, tem uma limitação bem grande de apenas conseguir se teletransportar em uma distância de 3 km. E o seu teletransporte também é feito mais facilmente seguindo os polos magnéticos da Terra, norte e sul. Mas mesmo sendo limitado, houve situações onde o Noturno, né, de fato mostrou que ele é muito mais poderoso do que ele aparenta ser. A versão do Noturno da Era do Apocalipse mostrou que os seus poderes podem ser fatais, cara, usados da forma correta. Ele estava se teletransportando para dentro dos seus oponentes, explodindo esses oponentes. Ou então ele se teletransportava, né, para partes do corpo do oponente, ele então arrancava o braço fora, doideira. O Noturno tem plena consciência de que ele pode fazer isso, né? Porém, o seu respeito pela vida o impede de cruzar essa linha na sua versão original, né? Essa da Era do Apocalipse era uma versão mais vilanesca. Quando o Noturno estava morto nos quadrinhos, né, e foi pro paraíso, ele utilizou os seus poderes para voltar à vida e impedir que o seu suposto pai, o Azazel, invadisse a realidade. Até então era teorizado que o Noturno seria imortal por conta desse feito de voltar à vida, mas eventos em Krakoa provaram que ele pode sim morrer. E o Noturno já chegou também a burlar a limitação de distância, ao fazer um acordo ali com os Gemlins do Azazel
Azazel, podendo se teletransportar à vontade por muitos e muitos quilômetros. O que foi dito nesse acordo é que o Noturno ficou com a capacidade de localizar a assinatura transespacial deles como um meio de se teletransportar para a exata localização deles. Então, independente do Noturno poder ver ou não aonde ele está indo, isso permitia se teletransportar para distâncias globais e até mesmo para outras dimensões, desde que mantenha a conexão com esses seres. Vamos falar então agora das suas habilidades. E bom, vale mencionar aqui também algumas habilidades que o Noturno possui que são independentes da sua mutação. Primeiramente, ele é um grande acrobata, né? Claro que a sua fisiologia colabora muito para que ele faça os seus movimentos, mas a sua vivência no circo também, né, que acabou aprimorando ainda mais isso. Também é um dos maiores espadachins da Marvel, sendo a espada, né, a sua principal arma, podendo também utilizar até mesmo a sua cauda para atacar os seus inimigos. O Noturno também serviu como piloto da equipe dos X-Men e junto com o Wolverine, né, também tem sido o mecânico do Pássaro Negro dos X-Men por um longo tempo. Quando não tem nenhum mutante qualificado, né, o Noturno também já chegou a atuar como médico da equipe. E o Noturno também é fluente em várias línguas, devido à sua juventude viajando pela Europa ali como astro, né, em um circo. Acabou conhecendo diversas culturas e pessoas. Ele fala o seu idioma natal alemão, né, junto com inglês, francês, espanhol e italiano. Isso sem contar que o professor Xavier também acabou instalando russo e japonês na mente de todos os seus alunos. Mas bem, esse aqui foi então um resumo da história e do corpo, da anatomia do Noturno. Eu espero que a Marvel volte atrás, cara, e se aprofunde mais nessa origem demoníaca do Noturno e explique melhor sobre os Neafins, né, que são os anjos mutantes e os demônios mutantes. E não apenas falar que a Mística se transformou no Azazel e teve o Noturno, porque como eu falei, ficam muitos furos de roteiros. Depois confere lá o vídeo que eu fiz, né, sobre essa nova origem do Noturno, que você vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. Não se esquece também de clicar no primeiro link aqui embaixo, o evento da nova era do YouTube. Eu te espero lá, meu irmão, coisa de outro mundo que vai mudar completamente a sua vida.